Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado de hoje já é um habitué do programa. Já esteve aqui no Bate-Papo Literário algumas vezes, lançando a saga fantasiosa As Crônicas de Macbeth. E hoje ele está de volta para falar do lançamento de seu primeiro romance, intitulado Eu, Ela e Ele, baseado nas vivências da comunidade LGBT e APN+. Estou falando do escritor tubaronense Diego Nascimento. Diego, querido, é um prazer te receber aqui e, olha, e uma honra, e para falar deste romance que eu te falei que eu li em 2 dias, assim, comecei a ler, não dá vontade de parar mais, porque realmente ele prende. E o seu primeiro romance? Pois então, Renata, muito bom estar aqui novamente, muito obrigada, é sempre bom estar na tua presença. Tu é uma pessoa que inspira todos nós da região, tu sabe disso. E eu me sinto em casa, como tu dissesse, né? Já é algumas vezes aqui no programa, então é muito bom estar de volta aqui. Tu és de casa. Bom, antes da gente falar então um pouco, são 6 anos, né? 6 anos, 6 anos do primeiro livro. Isso. E aí você esteve aqui no programa, né, há 6 anos, e eu peguei um trechinho do nosso primeiro programa para a gente assistir. Vou pedir para o Fabrício colocar. O convidado de hoje tem apenas 22 anos e é estudante de farmácia aqui na Unisul. Há alguns meses ele lançou seu primeiro livro, Macbeth, As Cinzas do Mago. Estou falando de Diego Nascimento. Tudo bom, Diego? Como é que vai? É um prazer te receber aqui em nosso programa, que é nessa edição agora de 2017, a gente quer dar ênfase aos nossos novos jovens escritores, né? E você vai ser o nosso primeiro jovem escritor convidado aqui para vir no programa. Bacana, né? Sim, sim. Então, conta pra gente então um pouco do seu primeiro livro, Macbeth, As Cinzas do Mago. Como é que surgiu a vontade de escrever um livro? Como é que foi esse processo para ti? Então, Renata, queria agradecer o espaço de hoje aqui. E então, Macbeth surgiu, foi como em sala de aula, assim. Eu comecei a escrever em 2011, foi no terceirão. Eu estudava na escola Henrique Fontes. E uma professora um dia disse para fazer uma redação, uma narração, onde deixasse a sua imaginação fluir. Então aí a gente vê a importância do professor quando, né, tem essa coisa de instigar formação, né? O aluno. E daí ela não colocou um limite de linhas, ela disse que poderia deixar a tua imaginação fluir. E eu apareci com 10 folhas, frente e verso para ela. Daí foi onde que começou, então, daí ela gostou, te incentivou? Gostou, daí ela fez eu ler a história na frente da sala inteira, foi os 45 minutos da aula. Mas daí ela disse assim, você leva jeito, você deveria, né, estudar um pouco mais, elaborar um pouco a história. E eu levei aquilo ao pé da letra. Ai, que massa, né? Quanta coisa mudou, assim, né? Gente, 6 anos. Que novinho, assim. 22, continua novinho, né, Diego? Não, mas as experiências, né? Mas olha, quanta coisa. Conta pra gente. Não, aqui do programa foi também. Não usava óculos, agora eu uso óculos, a idade tá chegando. Ai, para, né? Mas mestrado, doutorado, sim, 4º livro. Eu tava na graduação em farmácia, né? Se falasse. Aí eu terminei farmácia, fiz outra faculdade, eu fiz gestão pública. Aí fiz 2 especializações, fiz mais um mestrado e agora termino o doutorado esse ano. Gente, tá. Conta pra mim em relação à literatura. Então, a literatura, esse contato com a escrita, né, muda muito. Eu sou daquele pensamento que as pessoas não mudam. Daí a gente que diz assim, vai ser cancelado. Eu digo que as pessoas vão se moldando, o que acaba sendo uma mudança, mas tu vai revelando quem tu és realmente. E como escritor, eu penso isso. Eu comecei a escrever, o meu primeiro livro publicado foi em 2016. Mas eu comecei a escrever aquele livro em 2011. Nossa. Então são mais de 10 anos escrevendo. E nesses 10 anos muita coisa eu vivi, ou eu também vi as pessoas vivendo. Né? A gente passou por muitas mudanças na vida, no mundo, né? Então, passamos por uma pandemia. Eu estava trabalhando no hospital ainda nessa época. Nossa. Então, assim, não tem como dizer que isso não impacta na escrita, né? Quando eu fui lançar esse primeiro drama, romance, teve gente que disse, tu largou a fantasia? Eu disse, não, tá tudo lá, a gente vai continuar.
né? Inclusive mudei de casa também nesses 10 anos. Os meus primeiros livros eram pela editora Multifoco, do Rio de Janeiro. Agora é pela Novo Século, que é uma editora maior daí, que é de São Paulo. Daí os direitos foram comprados, então o Macbeth vai continuar sendo publicado. A gente vai fazer provavelmente uma republicação para depois daí estar fazendo o lançamento dos próximos volumes. E este eu resolvi escrever devido eu senti necessidade. Isso que eu ia te perguntar. Porque aí você vem então no gênero fantasia, né, com a trilogia ali do Macbeth, e aí de repente o romance, drama, romance. Porque o drama é mais teatro, cinema, sim, né? Sim. Mas isso aqui, ó, vai ser adaptado. Me escutem, vai ser adaptado. Quando tu diz a mudança, assim? A mudança de gênero, assim. Por que você resolveu mudar de gênero e o que você sentiu de diferente, assim? Como é que foi esse processo criativo, sabe? Eu digo que foi muito bom. Foi muito leve para mim, apesar de ser um livro muito denso de conteúdo. Verdade. Mas por tratar de temas que precisam ser, né, tratados, digamos. Mas a escrita, primeiro, porque ninguém sabia que eu estava escrevendo. Então isso foi libertador, né? Tu escrever algo que as pessoas não estão esperando. Macbeth hoje as pessoas já esperam. Ah, sim. E já Verdade. espera, e com cobranças, às vezes cobranças muito boas, mas o processo criativo, né? A gente se sente cobrado de, tipo, agora será que eu vou fazer o que as pessoas estão esperando? Né? Então, quando eu estava escrevendo eu fui pela necessidade do público hoje. E como eu sou professor universitário, eu tenho muito contatos com diferentes idades. E os temas LGBTQIAPN+, tema que, na verdade, eu sei que o livro ele tem muito foco nisso, mas para mim o livro é muito mais sobre saúde mental. Né? Então eu estou tendo feedbacks de leitores que não são da comunidade LGBTQIAPN+, mas dizem assim, eu me identifiquei. Se identificou com a depressão, ou se identificou com a ansiedade, que vai destruindo, como tu falasse anteriormente, antes de a gente começar aqui, vai destruindo muitas vezes as relações. Verdade. Então a gente precisa falar sobre isso. Então quando eu disse assim, eu trabalhava daí no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial. Então lá eu comecei a conhecer mais essas pessoas da própria comunidade daí. Eu disse assim, nossa, isso é algo que eu me deparava na universidade, me deparava nas pesquisas e as pessoas dizem que eu sou um escritor. Então eu vou lá e vou tentar colocar isso em palavras, né? Tentar ajudar de alguma forma. E compartilhar essa história para que as pessoas se identificam, né? E isso ajuda. A literatura tem esse papel, né? Dentro, inclusive, da saúde mental mesmo, na época da pandemia, a necessidade que a gente tinha de ler, de conhecer, ou de sair um pouco daquela realidade doida, né? Para entrar em outra realidade, era muito forte. A gente vai ter que fazer um pequeno intervalo e, na volta, eu quero que você fale um pouco da pesquisa que você fez, porque os personagens, como eu falei, são muito consistentes. Ali eu tenho certeza que você fez uma grande pesquisa para conseguir dar verossimilhança à narrativa, né? Tá bom? Certo. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber o escritor tubaronense Diego Nascimento. E ele está aqui para falar do lançamento do seu quarto livro e primeiro romance, Eu, Ela e Ele, baseado em vivências da comunidade LGBTQIAPN+. Diego, que sigla grande, eu não consigo falar direito disso. Eu fui até o LGBTQIA+, agora já é LGBTQIAPN+. O que é o PN? O PN seriam os PANs e o N seriam os não binários. Né? Então as pessoas que não se enquadram em nenhum tipo do gênero atribuído. Né? A gente estava terminando o bloco anterior e você falou que o livro aborda essa temática, mas fala também de saúde mental. Por que, então, escolher falar dessa temática dentro da saúde mental? Eu vejo que quando eu trabalhava com saúde mental, né, com pacientes,
e com meus acadêmicos em grupos de pesquisa de saúde mental, eu comecei a ver que, nossa, já sabemos, né? Não precisei ver isso, que o preconceito existe. Isso é fato, as pessoas sofrem há muito tempo. Mas, de um tempo para cá, está tendo uma evolução, ainda bem. Mas essa evolução, ela consiste nos que estão à sua volta ou na pessoa em si. Então, o que eu deparava muitas vezes, né? Com o paciente, no caso, com a pessoa, não sendo um paciente, né? Mas a pessoa LGBT, procurando um serviço de saúde mental, e ela tinha o apoio da sua família, ela tinha o apoio dos seus amigos, mas ela não queria aquela vida para ela. Então, não que o preconceito esteja dentro dela, mas é uma questão psicológica mesmo. Difícil de lidar. Difícil de lidar, porque sabe que vai ter muito preconceito pela vida, né? Pela sociedade. Então, é uma questão muito intrínseca dentro dela, né? De dizer assim, eu não queria ser dessa forma. Né? Não então, foi uma escolha. Não é uma escolha. Então, só que... E daí isso leva à ansiedade. Isso leva a uma depressão. Né? Então, eu disse assim, nossa, isso nem sempre é algo da família, né? Existe, e muito, né? Só que daí eu disse, tem um outro foco que muitas vezes a gente não olha. Que é o da própria pessoa. Então, nos personagens principais ali, a gente tem o Vitor. Peraí, vamos voltar. Peraí. Para as pessoas entenderem um pouquinho. Então, são 3 personagens. Como eu falei anteriormente, a trama ela é muito bem escrita, porque os 3 os narradores estão contando ali a história em primeira, né, na primeira voz, né, eles falando deles mesmos, né, cada personagem num capítulo. Em vez de eu contar, eu quero que você conte. Então, fala como é que foi essa construção da narrativa, né, e desses personagens. Muita pesquisa, Renata. Muita pesquisa, muita leitura sobre os diversos temas, muita leitura de livros LGBT, muita conversa com pessoas dessa comunidade, ver o que... tentar identificar sentimentos e emoções e botar isso em palavras. E sem ser de uma forma tão abstrata. Então, eu precisava ver da forma crua, né, realmente, a pessoa, o que ela estava por trás, né? Então, eu digo que esses 3 personagens, eles são um compilado de várias pessoas que passaram pela minha vida ou que ainda vão passar. Sim. Né? Então, eu coloquei em 3 pessoas, assim, mas, nossa, né, tem vários segmentos ali. Então, eu vi a necessidade de tocar, né? E daí eu disse assim, como que eu vou expressar isso? Eu olhei para mim, né? Eu disse assim, eu sei o que é real meu, então, eu sou professor universitário, então eu sei como é dar aula. Então, isso eu trago para o meu personagem, porque eu não sou um arquiteto. Então, você tem a voz para isso, né? Eu não ia conseguir, eu disse assim, eu quero a maior realidade possível. Aí tem gente que diz, Diego, então, será que tu viveu isso? Eu disse, não é a minha história. Mas... todo mundo está um pouco de cada história. Isso, são várias histórias. Para que o pessoal entenda, então, são 3 personagens. Fala um pouquinho do enredo pra gente. São 3 personagens, né? O Vitor, a Emma e o Adam. Né? Então, onde o Vitor e a Emma, eles são aquele casal exemplo, aquele casal perfeito. Já são noivos, estão planejando o casamento. Só que o Vitor tem traumas lá da infância. Então, esses traumas de infância, adolescência, fazem ele, depois desse relacionamento perfeito que ele tem, ele se questionar quando ele encontra um rapaz no seu local de trabalho, que daí é o Adam, né, o terceiro personagem do livro, e ele começa a pensar até onde essa é uma amizade, ou pode passar de uma amizade, ele começa a se questionar em relação à sua sexualidade, a tentar responder o seu passado, e a Emma daí é aquele suporte, né, aquela base, mas que também tem vários traumas, porque a gente eu pelo menos senti, um relacionamento dependente dos dois, que acaba sendo... Uma coisa meio simbiótica, assim, né? Um dependendo do outro para continuar, né? Como você falou, a Emma com os traumas dela também de família e tal. Isso é tão, assim, a gente pegando ali, é tão comum, assim. Tem uma coisa... Por isso que eu tô falando, assim, é o tipo de leitura que eu gosto, que eu venho
da área da crônica, né? E a crônica é, como eu sempre falo, esse entrelugar entre a realidade e a ficção. Eu estou sempre ali, e eu também na primeira voz, né? Porque a crônica é você se colocando, se expondo ali, né? E aí o livro tem, você consegue enxergar aqueles personagens como pessoas reais, assim, porque realmente pessoas que vivem ao nosso redor passam por esses dramas, pode não ser por ser bissexual, homossexual, tal, mas por estar com depressão, como você falou, dentro da saúde mental, qual a família que não tem um ente, né? Ou porque foi abandonado. Ou porque foi abandonado, ou porque tem a questão do suicídio. A gente vai ter que fazer mais um intervalo. Tá bom? Na volta a gente fala mais um pouquinho, então, sobre essas questões da saúde mental, porque eu acho que ele aborda muitas delas. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber o escritor tubaronense Diego Nascimento. Ele está aqui para falar do lançamento do seu quarto livro e primeiro romance, Eu, Ela e Ele, baseado em vivências da comunidade LGBTIAPN+. Acho que consegui agora falar toda a sigla. A gente terminou o bloco anterior falando então dessa questão da saúde mental, porque o livro aborda, então, através das personagens, né, dessa trama, a questão da bissexualidade ou da homossexualidade, mas fala também da depressão, fala também do suicídio, né? Quando você escreveu, você tinha isso em mente ou a coisa foi acontecendo? Porque eu acho que os personagens, eles vão tomando vida, não é? Sim. Hein? Eles tomam vidas, mas como esse livro eu escrevi com uma necessidade de algo, né, para ter um contato com alguém, com pessoas que eu queria tocar, especificamente um público-alvo, eu comecei pelo último capítulo. Então eu estava no final de semana com a minha esposa, e daí eu acordei um pouco mais cedo, e peguei o notebook e disse, tá, a gente já tinha conversado o que eu ia escrever, qual que ia ser a da vez. Daí eu comecei a escrever, ok, tá escrito, mas esse capítulo não é o primeiro, é o final. Aí eu fiz a leitura com a minha esposa e deu certo. Daí a gente começou, o primeiro capítulo, vamos lá. Que interessante, você comecei começou de trás para frente. De trás para frente. Porque eu tinha o personagem, eu queria que ele chegasse nessa questão da ideação suicida. Então o Vitor, como ele tem essa atitude que muita gente vai julgar, que isso é normal do ser humano fazer o julgamento de, poxa, ele está num relacionamento e ele está pensando fora da lei, como assim? Mas desde a primeira página, ele é um personagem doente. Ele está com um problema de saúde mental. Não pela sua dúvida de sexualidade, não tem nada a ver. Isso é um bônus. Mas é por várias coisinhas, várias gotinhas que vão se somando na vida dele e que acaba gerando tudo que acontece ali na trama, né? E que é o que acontece. As pessoas acham assim, na minha opinião, entrei em depressão, mas por quê? Na verdade, é um somatório de coisas que vem acontecendo. A questão do suicídio, né, que é falado ali. Meu Deus, por que a pessoa chega a tirar a própria vida, né? É um somatório de fatores que a pessoa vem carregando aquilo por anos e anos e anos, e aí acaba tendo esse desfecho ou não, porque daí tem o tratamento. Aí é a questão que você pode trazer essa bandeira aí de que a saúde mental, assim como outros transtornos e outras doenças, né, tem tratamento. Sim, tem tratamento. Né? E a gente vive num país onde esse tratamento ainda é gratuito, né, de saúde mental. Tem o CAPS. Tem o CAPS, né, então, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Então, a pessoa basta procurar. Óbvio que esse basta procurar não é fácil, mas quando você consegue compartilhar, nem que seja com uma pessoa, essa pessoa consegue talvez te levar. E foi isso que eu queria. Eu queria chegar nos leitores para as pessoas terem essa percepção. Talvez eu consiga me abrir apenas com né, sobre qualquer questão que está mexendo com a minha sanidade, para eu poder buscar ajuda. E eu acho que está dando certo. E um dos personagens, é interessante que um dos personagens, posso entregar algumas coisinhas aqui, não claro, vou contar o final, tá? Tá bom. Mas um dos personagens é interessante que ele tem formação de psicologia
e ele não aceita fazer terapia. Sim. Que coisa, né? Isso eu acho muito... Isso é um preconceito da própria profissão. E tem muito, né? Então, a gente se depara com muitas pessoas assim, né? Com muitas pessoas assim, que são nutricionistas, mas não faz a questão da dieta, né? Passam para as outras pessoas, certo, mas então, o não médico seguem. diz, por exemplo, não fuma, né? Mas você fuma. Então, assim, é a questão que vai um pouco, né? Então, quando a gente pensa na psicoterapia, a gente pensa nos psicólogos, assim, meio como perfeitos, né? Mas eles não são, porque eles são pessoas como nós também. Com seus próprios traumas, então, eles com também suas próprias cometem questões, erros. né? Então, esse personagem, se eu digo, eu achava isso muito legal, porque eu comecei fazendo que ele mesmo buscava a sua ajuda. Eu disse, não, vamos mudar um pouco, porque isso acontece também. Uhum. Então, ele era muito resistente à terapia e justificava o porquê que ele estava no seu limite também, né? Sim, exatamente. Aí também não teve muita escapatória, né? Tá, vamos falar do lançamento, que eu não quero depois ficar apertada para a gente falar sobre isso. Fala pra gente, quero que você olhe ali para a câmera e convide a todos para o lançamento do Eu, Ela e Ele. Certo. Então, pessoal, o lançamento do livro, esse romance com essa pegada de dramática, os personagens são bem dramáticos, né? Então, o livro chama Eu, Ela e Ele. Vai ser lançado dia 15 de abril, às 19 horas, na livraria La Fontaine, no Farol Shopping, aqui de Tubarão. E eu espero ter todos vocês lá para a gente compartilhar esse momento, esse evento, compartilhar ideias e deixar os corações quentinhos aí. Legal. E me diz uma coisa, você pretende fazer algum trabalho com livro em escolas, bibliotecas, ou, enfim, universidades, né? Na verdade, isso já começou, né? Porque o livro ficou pronto em janeiro, então, assim, começou a venda na Amazon, inclusive a gente... Ele começou como... E-book primeiro? Não, foi ele primeiro era... sempre físico. Tá, sempre físico. Aí foi lançado a versão do e-book junto, e daí nas melhores plataformas, e a gente começou a ter um ranking muito bom. Então, por exemplo, a gente estava esses dias entre os 3 mais vendidos da Amazon, na categoria com música, né? Porque as músicas... Não podemos deixar de falar da playlist, é muita coisa. Vai lá, vai lá. As músicas, cada capítulo tem um trecho de música, né? O título. Porque eu pensava como que eu ia expressar os sentimentos. E daí eu pensei, a música expressa isso. Meu Deus! Então foi onde que... Daí tem várias categorias, então na categoria LGBT a gente estava entre os 30 mais vendidos, seja internacional, nacional. Então assim, esse impacto fez eu ter várias parcerias no Brasil, para a gente ter projetos, como tu perguntasse daí. Então a gente está com alguns projetos já em algumas universidades, estamos tentando emergir agora em algumas escolas, e na própria rede de saúde pública no foco mental, né? Então, exatamente. Tá tudo se encaminhando. Não podemos então deixar de falar da playlist, porque é uma playlist enorme, porque cada capítulo abre com uma música que fala sobre o personagem naquele momento, sim, né? Como é que você escolheu essa playlist? É a sua playlist ou é a playlist dos personagens? São músicas que eu já escutei, né? Músicas que eu conhecia. Então, quando eu ia escrever, eu pensava dentro do que eu conhecia, o que estava mais refletindo o que o personagem estava. Então, eu poderia dizer que é nossa playlist. Não é nem minha, tá nem deles, é nossa. É isso aí, foi construída juntas. Sim. E o livro tá lindo, né? A capa tá linda. A gente acabou não falando muito da capa, mas é capa... Poxa, capa dura, né? Sim. Muito chique, muito chique. E ao final achei muito bacana, porque tem aqui a indicação de toda a playlist do livro. Ou seja, você pode, inclusive, ler o livro. Tem no Spotify certinha. Ouvindo. Tem no Spotify? Tem. Como é que a pessoa faz para poder acessar? Pelo próprio título do livro. Pelo próprio título do livro. Se você colocar, eu vou acessar, então. Eu, ela e ele, aí você... Que legal! Gente, é muito tecnológico isso. Foi ideia da editora, assim, fazer que essa... legal. Ficou legal. E tá lindo o livro por dentro também, os diálogos, eu não sei se eu vou conseguir aqui abrir porque eu não marquei, mas os diálogos de celular no formato, né? Que bacana. Olha, Diego, desejo muito sucesso, eu queria te parabenizar. Eu que tenho acompanhado aí os seus escritos desde o início, eu vejo o quão maduro você já está como escritor. E agora não para mais, né, Diego? Acho que agora, assim, não agora, mas assim, é um processo, como a gente tinha falado anteriormente, né? Você vai se sentindo escritor. E eu digo, você já está um escritor de mão cheia. Parabéns. Obrigado. Vindo da Renata, a gente sai daqui muito contente.
Obrigado mesmo, Renata. Obrigado que eu Imagina. volte mais vezes, então. Sempre, sempre, com certeza, tá bom? Obrigadão. E eu conversei hoje com o escritor Diego Nascimento. Mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 43 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV SC. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalmor. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!